Bom dia, você que me dá a honra de me assistir nesta manhã, né? E nesse dia, alguns assistirão à noite, mas eu fico feliz de você assistir qualquer hora que seja possível. Eu fico feliz de você assistir este vídeo. Este vídeo tem um título, O Selo de um Apóstolo. Né? Tem muitos apóstolos por aí, muitas pessoas que se dizem apóstolos, e as pessoas aceitam e acreditam por não conhecerem a palavra de Deus e não conhecerem o que sela realmente um apóstolo. Então, como eu acredito na Bíblia, eu estou pregando a palavra de Deus. Mas hoje nós teremos também um testemunho neste vídeo do que Deus está fazendo. E Deus continua trabalhando nos nossos meios, né? Nas nossas vidas. Então vamos ler a palavra de Deus, que é a mais importante para a nossa vida. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1, 16, 26 e 27, que diz assim: Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Versículo 26. Portanto, corro, não como indeciso. Combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo, então, apresenta essas colocações aqui, porque acredito que ele estava sendo perseguido por alguns irmãos, né? E os irmãos diziam que ele não era apóstolo. Não se assuste se alguém te depreciar, te denigrir, te diminuir, porque é comum as pessoas fazerem isso. Você que já foi pastor de alguém, é comum depois que você deixe ele passar a querer te chamar pelo nome e não usar aquela honra, né, aquele chamado que Deus te deu ao pastorado. Isso é comum porque as pessoas são cheias de soberbas, né? As pessoas são cheias de arrogância, elas pensam ser aquilo que elas não são e pensam ter autoridades que não têm. Então, isso é comum, porém, se você é chamado, você tem que se firmar naquilo que Deus chamou você. Por isso o título é O Selo de um Apóstolo. Paulo defende o seu chamado. E como Paulo defende o seu chamado, os outros apóstolos viram Jesus. Apóstolo Paulo diz: Eu também vi Jesus manifesto, ressuscitado, como eles viram. Então, para ser um apóstolo, qual a primeira marca deste selo? A primeira marca desse selo é ver Jesus. E nenhum homem que vive hoje viu Jesus como o apóstolo Paulo viu e os outros viram. Então você pode aceitar ou não o dito deles de serem, a nomenclatura deles, a posição deles de serem ou não apóstolos. Isto é problema teu. Mas biblicamente precisa cumprir as regras daqueles do passado. Ver Jesus e ter visto mesmo. Segundo, apóstolo Paulo não só viu Jesus, como Jesus o tocou. Depois de ver Jesus, ele se tornou cego, caiu do cavalo, se tornou cego, recebeu ordens para ir para Damasco, né, para ficar ali, e o apóstolo Paulo fez mais que isso, ele jejuou e orou, ele buscou a Deus. Talvez naquele momento ele estava se arrependendo de tantas atrocidades que ele fez contra os discípulos, mas Deus confirmou isso com um outro discípulo que havia ali em Damasco, chamado Ananias. Então, para ser um apóstolo, tem que haver confirmação, não só da tua boca, mas também de outras testemunhas, recebendo ordens de Deus, palavras de Deus sobre você. E foi o que aconteceu com Ananias. Então, quando Ananias diz: esse era perseguidor, eu não posso ir lá orar por ele, Senhor. Jesus disse: vá, porque foi eu que o escolhi. Eu tratei com ele, ele me viu e eu estou tratando com ele. Preciso que você vá lá ungí-lo, que você vá lá orar para que ele recupere a vista, para que ele comece a ver diferente agora.
Então, quando Ananias chega e ora, Ananias o unge, o cura, né? E o que acontece com Saulo? Então, Saulo, o perseguidor, é perdoado todos os seus pecados. Aí se cumpre Tiago 5, versículo 15, que Tiago diz que a oração da fé sarará o enfermo, e se houver nele algum pecado, todos os seus pecados serão perdoados. Então, Saulo foi totalmente perdoado por todas as atrocidades que ele fez antes. E Saulo, então, Paulo, diz o seguinte, olha, além disso, quando eu preguei e vocês se converteram, o que aconteceu no vosso meio, além da vossa conversão? Sinais, milagres e prodígios. Este é o selo de um apostolado. Tem muita gente se chamando apóstolo por aí, mas não opera nada disso. Muito pelo contrário. E vocês vão ver que o que a Bíblia diz é fato. Mas eu quero parar nesses sinais, milagres e prodígios para contar um testemunho que eu acabei de receber. Já estou orando há dias pela pequena Bárbara. A pequena Bárbara é sobrinha neta da minha amiga Sandra Barreiros. E ela me mandou um áudio agora há pouco dizendo, meu amigo, eu estou te passando este áudio para notificar a você o quadro clínico da Bárbara. A Bárbara acaba de ser desentubada. Tiraram os tubos, né? A intubação dela. Agora ela está respirando normal. Agora a Bárbara volta a respirar o ar naturalmente. E daqui ela vai sair da UTI para o quarto. E então vai seguir-se os cuidados com ela para que ela então vá para casa. Mas eu te manterei informado. Agradeço as tuas orações e Deus está trabalhando. Então, minha amiga Sandra Barreiros, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Isso é mais um sinal de Deus, minha amiga, que Deus está presente, ouvindo as nossas orações. E Deus tem prazer em ouvir e fazer aquilo que vai convencer, que vai testificar que Ele é poderoso nos atos e nos seus efeitos, que Jesus continua sendo aquele Deus curador, aquele que ouve as nossas orações. Muito obrigado pelo testemunho que você me dá, minha amiga, no nome de Jesus. E então, seguimos o nosso relato. Paulo, então, diz, olha, outros direitos que eu teria era de comer do altar. Outros direitos que eu teria era que vocês me ajudassem financeiramente. Mas eu não usei deste direito como muitos usam e não estão errados em comer do altar. Não estão errados em viver do ministério, viver do evangelho, porque está isso na lei, que não deve amordaçar a boca do boi que debulha, e também foi ordem de Jesus Cristo para que os seus discípulos, os seus chamados, vivessem, os pastores, vivessem com o fruto do seu rebanho, alimentando-se do que é semeado no altar. Porém, Paulo jamais disse, você não vai ver, que ele estava apoiando aqueles que querem se enriquecer do ministério, se enriquecer da obra de Deus, ter aí as suas finanças, né, abastadas, as suas contas de banco abastadas, andar nos seus carrões. Em momento algum você vai ver na Bíblia que Paulo pegou a sua embarcação, o seu barco, aquele que era de propriedade sua, para ir fazer missões. Ele andou com seu grande barco e sua grande comitiva fazendo missões. Hoje, pastores querem andar nos seus próprios aviões, né? Nos seus próprios jatinhos, nas suas limousines da vida, nos seus Jaguares da vida, nas suas Mercedes-Benz. Estão vivendo de forma que a Bíblia não aponta e a Bíblia não diz e os apóstolos não disseram. Veja a vida dos apóstolos e você vai ver que esses que se dizem apóstolos, pastores e mestres hoje estão na contramão do que diz a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo diz, pregar o evangelho para mim me faz servo de vocês mesmo eu sendo livre. Por quê? Para que eu ganhando vocês, eu não venha me perder. Porque eu salvando a alma de vocês, trabalhando para que vocês sejam salvos, eu não venha me perder. Por isso, eu corro da forma adequada, eu corro da forma digna, eu trabalho com as minhas mãos para eu comer, para que eu não seja pesado a vocês. E meus amigos, eu, o pastor Riva Martins, faço o mesmo. Todas as manhãs eu trago aqui a palavra de Deus para você. E depois que eu passo aqui de 5h20, 5h30 da manhã até as 7h30,
Eu tomo meu café da manhã e gravo meu vídeo e vou trabalhar para sustentar a minha família, para sustentar a minha vida e para não ser pesado a ninguém, para pagar as minhas contas, para que ninguém jogue na minha cara. Você tem que pregar isso porque nós te pagamos. Eu não vendo a palavra de Deus como muitos a faz. Eu não tenho ninguém que me sustenta no ministério a não ser Deus e o trabalho das minhas mãos. E glória a Deus por isso, eu não me envergonho disso, muito pelo contrário, eu não sou servo de um ministério, eu não sou servo de uma denominação, eu sirvo ao Senhor Jesus e prego não porque eu quero, porque eu fui chamado, é minha obrigação, diz Paulo também, é minha obrigação pregar o evangelho, mas eu quero fazê-lo com dignidade para que vocês sejam salvos e eu também não seja reprovado no dia final. Tem muitos que pregam por aí que infelizmente estão comendo aquilo que não lhes é devido, estão vivendo da forma que não lhes é devido, e no dia final Paulo diz que eles poderão ser reprovados. Então, meu amigo e minha amiga, no nome de Jesus, sirva a Deus com dignidade, seja um cristão verdadeiro, seja um crente de verdade, para que no dia final você não seja envergonhado juntamente com esta multidão de pregadores aí que prega servindo ao Deus que é o seu ventre, querendo tudo para eles e querendo status. Apóstolo Paulo disse: eu sou servo de vocês para que vocês sejam salvos. Eu também quero dizer a mesma coisa, eu levo a palavra de Deus até você, para que você seja um cristão de verdade e seja salvo no nome de Jesus. E eu quero seguir o selo do apostolado de Paulo, pregando com liberdade a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Que esse testemunho contado sirva para tocar em você e para que você saiba que você tem aqui um companheiro de oração e eu quero orar por você também no nome de Jesus. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, Pastor Rio Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.